Gravação iniciada. Meus caros, dando continuidade à sessão do dia 6 de outubro, eu ainda sei que dia é hoje, na parte da tarde, né, já no item 47 da pauta, temos aí uma sequência, 47, 48 e 49, de relatoria da conselheira Lívia. Então, o primeiro processo é o GTI Jadal de interessado, recorrente à Fazenda Nacional. O interessado é GTI Jadal Comércio. Então, doutora Lívia, só está com a palavra assim que estiver pronto. Um recurso da Fazenda, em face do Acórdão 108.09.836 de 2009, que reproduzo aqui. O sujeito passivo também apresentou recurso especial, mas ele não foi admitido, confirmado por despacho de reexame. A Fazenda se insurge contra o cancelamento da multa qualificada, apresentando um paradigma da antiga Câmara Superior, multa qualificada com multa continuada, reproduzo a ementa. O recurso especial da Fazenda foi admitido, reproduz os termos do despacho de admissibilidade. Tentar resumir aqui. O despacho diz: da análise do referido paradigma, verifica se a matéria objeto do acórdão paradigma consubstancia na aplicação da multa de ofício qualificada sobre o lucro operacional não declarado obtido por meio da confrontação da receita declarada e os depósitos bancários realizados. E aí transcreve o paradigma. Tendo sido constatada a identidade das situações fáticas, enquanto o acórdão citado como paradigma afirmou o entendimento segundo o qual a reiteração da conduta tem o condão de se revelar a má-fé do contribuinte, o acórdão atacado proferiu o entendimento de que a simples omissão, ainda que reiterada e sistemática, não é suficiente para a demonstração do dolo e assim admite o recurso. O sujeito passivo apresenta contra-razões não questionando a admissibilidade, é apenas um mérito. Passando ao voto, apesar de não ter questionamento quanto à admissibilidade do recurso, quando eu estava fazendo o voto, eu vi que o voto não tinha nada a ver com os paradigmas, alguma coisa tinha errado, então comecei a analisar a admissibilidade. Voltei para ver a admissibilidade, né? Coloco aqui, não cabe recurso especial para reexame de fatos, então, só deixando claro isso. Deixando essa premissa, né? E continuo. No caso, o acórdão recorrido excluiu a multa qualificada com base na súmula 14 do então Conselho de Contribuintes por entender que a autoridade atuante baseou a qualificação da multa exclusivamente na apuração de omissão de receitas. O seguinte trecho do acórdão recorrido permite verificar tal assertivo. Então, o acórdão recorrido entendeu que, apesar de extensa justificativa da aplicação da multa qualificada, essa deveu-se à apuração de omissão de receitas, sendo, portanto, aplicável disposto na súmula CAF 14. Então, o acórdão aplica a súmula por entender que todas as justificativas eram... a justificativa da qualificação era omissão de receitas, né? Em sem recurso especial, a Fazenda Nacional sustenta que, diferentemente do que entendeu o acórdão recorrido, o caso não é de aplicação da súmula CAF 14, eis que a autoridade atuante teria fundamentado a qualificação da multa, entre aspas, na conduta continuada de irregularidade da escrituração e declaração sistemática de receita menor que a real. Defende, ademais, que tais fatos são justificativas passíveis de elevar a qualificação da multa. Como se percebe, a discussão que se pretende travar no presente recurso especial não versa sobre a aplicação e interpretação de normas, mas sobre a interpretação dos fatos. Enquanto o acórdão recorrido considerou que a extensa justificativa indicada no TVF poderia ser resumida na conclusão de que a multa foi qualificada exclusivamente em virtude da apuração da omissão de receitas, a Fazenda busca sustentar que o TVF justificou a qualificação da multa e circunstâncias adicionais à apuração de omissão de receitas. A solução da divergência posta para análise da Fazenda Nacional não será realizada mediante uma decisão desse colegiado acerca de qual interpretação seria mais adequada para uma determinada norma, mas sim mediante a decisão sobre qual interpretação seria mais adequada para o que está escrito no TVF. Ou seja, a questão que se coloca para a solução desse colegiado é, primeiramente, se a justificativa constante no TVF indica fatos que também deram ensejo à presunção de omissão de receitas, ou se ali há fatos outros capazes de caracterizar o dolo do sujeito passivo. Claro, está, portanto, que o presente recurso especial não visa solucionar divergência na interpretação de normas, mas na interpretação de fatos. O recurso especial não se presta a tanto, não se tratando da Câmara Superior de uma terceira instância no processo administrativo, por isso que eu oriento meu voto para não conhecer do recurso. Acho que poderíamos votar essa, mais ou menos no meu voto anterior, né? Acho que
Interpretar o TVF é fato, não é direito. Ok, doutora Lívia, doutora Edeli, como é que a senhora bota no conhecimento? Preciso de tempo. Perfeitamente. Sugiro deixar em vista de mesa também, para a gente não perder tanto tempo, presidente. Ok, defendida a vista de mesa para a conselheira Edeli. Vamos para o 48, conselheira Lívia. Fazenda Nacional Recorrente, interessado Reinaldo Guerra. Reinaldo Guerra. Recurso da Fazenda em face do Acórdão 101-001-258 de 2015. A Fazenda questiona a desqualificação da multa de 150 para 75 e afirma divergência em face de 2 paradigmas que transcrevo aqui. Multa qualificada, entrega de declarações zeradas. Os 2 paradigmas tratam de declarações zeradas. Já na ementa, deixa essa circunstância bem clara. O presidente de Câmara deu seguimento, transcreve os trechos do despacho de admissibilidade. Eu vou passar essa parte. O sujeito passivo apresenta contra-razões questionando exclusivamente o mérito do recurso. Na admissibilidade recursal, eu adoto as razões do presidente de Câmara, porque as emendas já deixam bem claro que tanto o paradigma quanto os recorridos, tanto os paradigmas quanto o recorrido tratam de multa qualificada aplicada em razão do sujeito passivo ter declarado receita zero nos períodos de apuração de 2008. Então, o mérito é definir se dá ensejo à qualificação da multa o fato de declarar receita zero ao Fisco Federal. Vocês estão sumindo para mim, mas vocês estão me ouvindo, ok? Tô ouvindo. Sim. Tá. Tô vendo todo mundo. Então, no mérito, o sujeito passivo, optante pelo lucro presumido, teve seu lucro arbitrado com base nos valores de receita bruta registrados no livro de apuração do CMS, tendo a fiscalização indicada como razões para o arbitramento do lucro. O livro caixa não contém toda a movimentação financeira e bancária,
O livro Caixa apresenta apenas 4 folhas com lançamentos de todo o ano de 2008. Esses lançamentos não são diários, foram registrados apenas em valores totais mensais. Quanto à qualificação da multa, eu transcrevo a motivação que consta do relatório fiscal, que foi a declaração de receita zero em todos os trimestres de 2008. Enfim, está aqui o inteiro teor desse trecho do TVF. Analisando a autuação, o acórdão recorrido manteve a tributação, mas entendeu que não era caso de qualificação da multa, eis que o procedimento teria decorrido de interpretação equivocada do sujeito passivo. Transcrevo aqui um trecho do acórdão recorrido, em que ele diz: esse procedimento decorre de interpretação equivocada do contribuinte, visto que o mesmo repassara para terceiro o serviço de transporte 80% do valor contratado para a realização do transporte, que seja inclusive o arbitramento do lucro pela falta de não declaração dos mesmos em DCTF, pelo consequente não pagamento do tributo, enfim. Ele entendeu que o sujeito passivo errou, não declarou parte da receita que deveria ter sido declarada, mas porque ele tinha uma interpretação de que realmente não era tributável. Aí eu vou para o meu voto. Observo que, ordinariamente, são 3 as multas, né? Você tem uma multa em relação à mora, você tem uma multa de 75 em relação à infração, e fica uma multa qualificada no caso de pressuposto de falta de norma penal. Sobre isso, a Procuradoria e os meus votos têm sido coincidentes. A questão é que tem uma interpretação um pouco diferente do que para a Procuradoria é pressuposto de fato de norma penal. Mas, enfim, a gente cita até o mesmo trecho do Marco Aurélio Greco, mas a Procuradoria tem uma interpretação diferente de minha do que. Para mim, pressuposto de fato de norma penal é infração definida como crime, e a Procuradoria coloca também qualquer outro tipo de ilícito aí, quando interessa. Então, continuando no meu voto, portanto, nesse sentido, deve ser entendidas as hipóteses de qualificação da multa, sendo imprescindível, em primeiro lugar, a exata referência no auto de infração da conduta que a fiscalização compreendeu ter sido praticada, se sonegação, fraude ou conluio, para que, em seguida, indique os fatos ou atitudes do contribuinte que levaram à conclusão pela caracterização de sonegação, fraude ou conluio. No caso, a autoridade atuante baseou a qualificação da multa no fato de que havia as receitas no livro de CMS, mas a IPJ foram entregues zeradas e as STFs continham informação de recolhimento de tributos em valores inferiores aos considerados como devidos. Até aí, trata-se de mera descrição de conduta que, de fato, foi entendida como contrária à legislação tributária, mas não é qualquer referência a respeito da prática de um ilícito com importância penal. Na verdade, nem o auto de infração nem o relatório fiscal indicam sequer qual das condutas teria sido praticada. Ele não diz se foi sonegação, fraude ou conluio. Também não baseia em nenhum artigo da 4502, o que eu considero por si só já suficiente para levar à conclusão pela impossibilidade de manter a qualificação da multa. No obstante, o auto de infração também não descreve qualquer da conduta do contribuinte que possa indicar uma intenção de praticar as condutas com feição penal descritas no 78 a 73. Aí coloca: o dolo não pode ser presumido, mas deve ser provado a partir de fatos que denotam a intenção do sujeito passivo em praticar sonegação, fraude ou conluio. O fato de haver receitas no livro de CMS que não constam de DPJ e de ADCTF ter sido preenchida com valores a menor do que a fiscalização entendeu. Agora não estou escutando mais. Paciência. Doutora Lívia, parou aí? Agora voltou. Tá. No último parágrafo, o dolo não pode... Isso, volta ao parágrafo, isso. Perfeito. Escrito na receita que foi declarado, não quer dizer sonegação, fraude ou conluio necessariamente. Isso é tudo, eu entendo, omissão de receitas, mas não é base para qualificação da multa, base só para lançamento da omissão de receitas. Por isso eu compreendo que o acórdão deve ser mantido. O acórdão recorrido, eu oriento que eu voto para conhecer do recurso especial e no mérito nego-lhe provimento. Ok. Esse é o item 48, né?
Conselheira Edeli. Doutora Lívia, só uma pergunta, de novo, ele foi excluído do Simples, só para... Não sei, ele não foi simples, ele era presumido e foi arbitrado, não é? Ou esse foi o caso anterior? Peraí que eu já tô... Deixa eu entrar aqui. Não, esse foi o caso anterior. Presidente, eu acho que ele não era simples porque ele entregou DIPJ zerada, né? Senão ele entregaria DSPJ, eu tenho muita declaração, mas eu não tenho essa certeza, estou deduzindo. Pode falar, Viviane. Não, acho que não era simples, não. A questão aqui, diferencial, ele entregou para o ICMS, né, os livros do ICMS, Receita e Receita Federal. Tá. A Receita Federal foi zerada. Tá. É porque eu vi a PP, entendi. Tá. Ele entregou DCTF com valores a menor, DIPJ zerada e declaração de ICMS com valores maiores. Tá. Conselheira Amélia, pode falar. Não, é para confirmar que no TVF diz que é lucro presumido. Tá certo. Obrigada. O que tem, eu participei do julgamento, né, do acórdão recorrido, né, votei por excluir a penalidade, só estava, claro que não me lembrava do caso concreto, né, só estava retomando os autos aqui. É complicado para uma pessoa física, né, prestadora de serviço de transportes, o escriturado no ICMS não é necessariamente a receita da atividade, então aqui essa prestação de serviços que está espelhada no livro do ICMS, ela acaba se constituindo aqui como uma circunstância para a pessoa física, né, que tem aquela questão da redução, se ela declarasse como pessoa física esses valores, ela teria aquele desconto de 80% dos rendimentos, né, então a verificação foi feita em 1 ano apenas, a DIPJ zerada, ela é interpretada muitas vezes, na verdade, como algo que deveria chamar a fiscalização, né, e não algo hábil a enganar a fiscalização. Então, tinham muitas circunstâncias aqui quanto ao alcance da materialidade da intenção, né, muitas dúvidas nesse caso específico, né, e a DIPJ zerada assim não foi suficiente para a qualificação da penalidade. Eu vou acompanhar a relatora pelas conclusões, manter o entendimento original que a gente teve do exame dos autos, mas pelas conclusões, porque eu acho que a gente tem um conjunto de indícios aqui que geraram dúvidas a respeito da conduta do contribuinte pela aplicação do 112 nesse caso específico. Ok, conselheira Viviane, como a senhora vota? Não vou abrir divergência, tendo que no caso que está caracterizada a reiteração pelos apresentação pelo presumido da trimestralidade, um ano, mas são trimestrais, as declarações zeradas, enquanto o ICMS tenha a receita declarada. E o caso está constando no auto de infração, pela verificação fiscal delimitou isso. Eu considero que é suficiente para a qualificação da multa. Então, mantenho. Conselheira Amélia, como vota? Numa situação normal, eu acompanharia a divergência, a questão dele informar valores para ICMS e DIPJ zerada, para mim, justificaria a qualificação, mas eu vou acompanhar a Lívia pelas conclusões, mas no sentido dessa questão de se tratar a justificativa que ele deu, né, a própria atividade diferenciada dele pode ter levado a
essa escrituração diferenciada para fins de DIPJ. Então, pelas conclusões. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu normalmente também, em situações em que o contribuinte escritura receitas em seus livros fiscais, né, e entrega de IPJ zerada, para mim fica caracterizado o dolo, né? Então, aqui, nesse caso, sim, eu teria em tese uma prova direta de omissão de receita e você vê isso acontecer todos os meses, né? Nesse caso, tem essa particularidade da operação do contribuinte, e eu ainda chamo a atenção que a DIPJ zerada pode, apesar dela chamar a fiscalização, ou deveria chamar, e chamou, como foi o caso aqui, né, o contribuinte ele já tinha dado informações à Receita de que ele estava operando normalmente, tanto em que vários meses ele declarou dívida em DCTF, né? Então, por essas circunstâncias específicas do caso, eu também vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Ok. Conselheiro Toselli, como vota? Sempre gosto de lembrar da tipificação que o direito tributário faz de declaração inexata. A declaração inexata ela é tipificada e a lei, o decreto-lei lá de trás, fala que é declaração inexata? É aquela que contém qualquer elemento que implique redução do imposto a pagar. Então, quando você faz uma DIPJ e omite receita, primeiro que aquilo é um meio de se omitir receita, segundo, aquilo é declaração inexata. E a declaração inexata, ela cai na norma de 75%. Eu sei que incomoda esse termo de IPJ zerado, ele sabia, é que eu acho que o não pagamento de tributo tem que ser combatido, e o 75% já é um valor significativo. Por isso que o 150 tem que ser exceção. Exceção quando há sonegação. E aqui não tem, eu não vejo sonegação, eu vejo um não pagamento de tributo por declaração inexata. Por isso que eu acho que é 75%, e eu acompanho pelas conclusões, porque eu acho que para mim, além do dolo, isso ainda é um argumento por si só mais do que suficiente para validar os 75% no caso. Como voto, presidente? Ok. Conselheiro Caio? Eu acompanho a relatora. Ok. Bom, eu estou pensando aqui. Vamos ver. Quantos meses, Lívia, ele entregou a declaração zerada? Como é que foi? É lucro real anual? É porque... Ele entregou presumido, foram os 4 trimestres de 2008. Foi um ano só, é isso? A fiscalização foi só um ano. Foi um ano só. Tá, então eu vou votar contigo pelas conclusões, tá? Eu tenho outras conclusões com relação a isso, mas tudo bem. Então, aqui é conhecido por unanimidade e, no mérito, as conclusões aqui foram vencedoras. Deixa eu ver o resultado aqui. Negar provimento por... Como é que foi o voto do Poder? Eu perdi. Deixa eu só terminar de falar. Conhecido por unanimidade e, no mérito, foi negado provimento por maioria, vencida a conselheira Viviane, pelas conclusões Edeli, Amélia, Fernando, Toselli e André. Então, aqui as conclusões foram vencedoras. Então, a senhora vai ter que colocar... Bom, aí eu já não sei quais conclusões são as de quê. Pode falar, conselheira Lívia. Por isso a minha dúvida, eu perdi o final do voto do Toselli. Eu não sei se ele acompanhou a conclusão da Edeli ou se ele foi por outra. Pode falar, Toselli. Não, eu fui isolado aqui, a conclusão do Toselli só. A minha também eu acho que é isolada, não é igual a da Edeli. Então a minha prevalece, né? Caso a caso. E a da Amélia... Eu acho que a minha e a do Fernando são mais parecidas, né? Fernando votou pelas conclusões também? Fernando acompanha as conclusões. Foi pelas conclusões, mas eu também não anotei de qual... Para mim... Acho que é uma conclusão solo também, né, Fernando?
O da Edeli, não, acho que o da Edeli, o da Amélia e o meu são muito parecidos. Tá, Edeli, Amélia e Fernando. Tá, a minha é solo e a do Tozelli acho que é solo também. Então nesse caso, são 5 conclusões, são 2 conclusões, são 5 votando pelas conclusões. Aí eu já causa, apesar de serem divergentes, a gente já fez um voto, a gente já concluiu numa sessão mais abrangente, menos abrangente, maior extensão, divergindo dos fundamentos. Então, acho que a gente pode concluir por aí, né? Negado provimento por maioria, vencida a conselheira Viviane. A Lívia está cinza. Voltou. Bom, negar provimento por maioria, vencida a Viviane. Pelas conclusões, Edeli, Amélia, Fernando, Tozelli e eu. Tozelli e Andréia entenderam por fundamentos diversos. Pode ser assim? Tá? É isso? Eu considero as conclusões da Edeli no meu voto. É isso que eu ia dizer. A Lívia está vencida nos fundamentos dela. Ela está vencida nos fundamentos. Então, os meus fundamentos são majoritários, que são as circunstâncias específicas de ser um contribuinte pessoa física que presta serviço de transporte, que teria redução da atividade e que, como o Fernando colocou, né, tem uma DIPJ zerada, mas tem DCTF apresentada e que coloca em dúvida realmente a intenção do sujeito passivo de omitir os rendimentos, e aí é pela exclusão da multa qualificada pelo 112, na dúvida quanto à motivação da conduta do sujeito passivo. Nesse caso, então, tem maioria das conclusões. Tá perfeito? Então, tá jóia. Então, é isso. Sim, já anotei para considerar aqui no meu voto no final e na emenda. Perfeito. Então, agora, 49, doutora Lívia. Indústria Naval do Ceará interessado e recorrente Fazenda Nacional. Indústria Naval, recurso da Fazenda, contra o acórdão 401-000869 de 2012. A Fazenda questiona a desqualificação da multa de ofício, apresentando 2 paradigmas, transcrevo os paradigmas, as emendas. O presidente da 4ª Câmara deu seguimento, consignando. Nos autos do processo referente ao acórdão recorrido, consta que o contribuinte se valia da omissão de receitas a partir do momento em que, de maneira sistemática, não as fazia transitar pelo resultado do exercício, fazendo com que não houvesse a tributação em razão do impedimento ou retardo do conhecimento do fato gerador por parte da autoridade fiscal, caso a situação se revele idêntica às descritas no paradigma. O sujeito passivo apresenta contrarrazões questionando a admissibilidade e o mérito do recurso. Aí, passando à admissibilidade, passo ao meu voto. Depois da minha introdução, né, que é padrão, o sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso especial, sustentando quanto ao paradigma 107 que, 1. Esse precedente tratou de sujeito passivo submetido à apuração de regime de lucro real, enquanto ele é optante pelo presumido. 2. O paradigma trata de omissão e a autuação discutida nos presentes autos foi por divergência de apuração. E 3. No caso do paradigma, as informações declaradas à Receita Federal estariam desacompanhadas de declaração em DCTF, enquanto o caso dos autos trataria de atuação verificada a partir de divergências apuradas na DCTF, não se omitindo qualquer valor, segundo o sujeito passivo. Quanto ao paradigma 203.09098, alega sujeito passivo nos suas contrarrazões que esse não serve a comprovar a divergência por ter tratado de COFINS e de omissão de expressiva e vultosa quantia de rendimentos, não se assemelhando ao caso dos autos. Sujeito passivo sustenta, ademais, que a Fazenda Nacional pretende inovar na fundamentação, eis que a reiteração não foi argumento da autuação fiscal e nem o acórdão recorrido teria mencionado a questão. Pois bem, o caso em questão é de atuação por omissão de receitas, com base no artigo 24 da 9249 de 95. Em síntese, alega a fiscalização que valores que, no seu entender, deviam ser contabilizados em conta de receitas, o foram em conta de passivo.
O voto vencedor do recorrido excluiu a qualificação da multa por entender que a fiscalização não teria comprovado que o sujeito passivo agiu deliberadamente à margem da legislação visando omitir receita tributável. 2 foram, assim, os argumentos do acordo recorrido: a intenção / deliberação da omissão e a reiteração. Quanto à reiteração, o voto condutor afirmou que a fiscalização deve comprovar a prática das ações durante todo o ano calendário ou mais de um. Quanto à intenção / deliberação da conduta, o voto condutor observou que a fiscalização não comprovou a intenção do sujeito passível de omitir rendimentos, afirmando que a conduta não aponta para o intuito consciente e deliberado de reduzir a base tributável. Transcrevo os trechos desse voto de onde extraio tais constatações. Eu resumi em cima e coloco aqui os trechos do voto da onde eu extraí que ele foi baseado em 2 argumentos. Aí grifei umas partes aqui, ele fala: para a aplicação da multa qualificada deve ser configurada a prática reiterada de ações que tem por objetivo mascarar a obrigação tributária principal, e lá no final, entendo que a conduta da recorrente não aponta para o intuito consciente e deliberado, e sim um erro que tem sua punição prevista em norma legal. Não tendo sido comprovado que a recorrente deliberadamente agiu à margem da legislação, aí ele cancela a multa qualificada. Aí eu falando: nesse sentido, compreendo que o recurso especial da Fazenda não pode ser conhecido por insuficiência recursal. Isso porque ele ataca apenas um dos fundamentos do acórdão recorrido, deixando o outro, que é autônomo, incólume. De fato, a Fazenda Nacional sustenta esse recurso especial que a omissão reiterada de receita em todos os meses do período, de valores significativos, revelaria a presença de dolo, justificando-se a aplicação da multa qualificada. Não obstante, o acórdão recorrido também fundamentou a exclusão da qualificação da multa no argumento de que a omissão não ocorreu de forma deliberada, mas por erro, sendo que esse argumento não foi atacado no recurso especial, nem foi apresentado qualquer paradigma para a questão. Mesmo que a reiteração possa ser considerada elemento revelador do dolo, como pretende a Fazenda, essa não pleiteou esse recurso a desconstituição do argumento da decisão recorrida de que tratou-se de erro do sujeito passivo, e errar de forma reiterada não pode ser considerado base para a aplicação de multa qualificada. Nesse sentido, compreendo que o recurso especial não pode ser conhecido por insuficiência recursal em razão da existência de fundamento autônomo inatacável. Caso, eventualmente, essa relatora reste vencida quanto a essa questão, aí eu trato da divergência jurisprudencial. Então, vou ler tudo e aí a gente vê. Sobre os questionamentos de admissibilidade feitos pelo sujeito passivo acerca da comprovação da divergência, não se sustenta a alegação de que a autuação dos presentes autos seria diferente da dos paradigmas por se tratar de divergência na apuração. Esse se trata, como visto, de autuação por omissão de receitas. Além disso, a análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido revela que foram irrelevantes para sua fundamentação o regime de apuração do sujeito passivo, se lucro real presumido, o fato de valores estarem ou não declarados em DCTF, bem como o tipo de tributo. Considerando que o racional do acórdão recorrido prescindiu de tais análises, de tais detalhes, deve-se rejeitar as alegações do sujeito passivo quando contesta a admissibilidade do recurso com base em tais diferenças. Por fim, também compreendo que não há que falar em inovação das razões recursais, como defendeu o sujeito passivo, eis que a reiteração foi mencionada como argumento do acórdão recorrido, tendo sido tangenciada pela autoridade atuante quando menciona a existência de 37 recebimentos no ano calendário. Então, apesar dela não falar o nome reiteração, ela coloca isso no fundamento do TVE. Assim, esclarece que caso esse voto reste vencido quanto à insuficiência recursal, compreendo que não há reparos a se fazer no despacho de admissibilidade a respeito da comprovação da divergência jurisprudencial. Enfim, de qualquer forma, eu meu voto para não conhecer do recurso especial. Ok. Vamos parar para votar o conhecimento, então? Doutora Edeli. Eu discordo, eu acho que reiteração e erro são é uma acusação só, né? Quando a reiteração descaracteriza a existência de erro. Então, quando se constrói essa argumentação de que cabe a qualificação da penalidade por conta da reiteração, é porque a reiteração indica que o contribuinte não errou, que agiu intencionalmente. Então, eu não vejo os dois como fundamentos autônomos. Para mim, eles estão diretamente conectados e, uma vez demonstrando que a multa qualificada foi mantida por reiteração, ela é suficiente para caracterizar a divergência. Ok, conselheira Viviane. Tá, microfone. Microfone, desculpa. Então, qual é a divergência? Considero que deve ser conhecido o recurso.
Ok. Conselheira Amélia? Também acompanho a divergência. Conselheiro Fernando? Com a divergência, presidente. Conselheiro Tozelli? Eu acompanho a divergência, presidente. Conselheiro Caio? Divergência. Eu também. Então, foi conhecido por maioria vencida a relatora. Vamos para o mérito, relatora, depois a gente vê. Como esteve vencida quanto à admissibilidade, passo a analisar o mérito. O mérito consiste em decidir se estão presentes, no caso dos autos, as circunstâncias necessárias à qualificação da multa de ofício. Coloquei o mérito entre... É bem genérico, né? Porque se admitido, eu entendi que o mérito seria amplo desse jeito. O auto de infração, assim, fundamenta a cobrança, coloco aqui, foi omissão de receitas, e por quê? Ele não tem um item específico de qualificação da multa, mas a qualificação da multa se baseou no entendimento de que teria ficado patente ao oferimento de receita, tendo sido recebidos no ano calendário de 2005, 37 pagamentos em montante significativo em relação à receita declarada, 40%, os quais foram registrados no passivo e não em conta de receita. Está no meio da própria acusação fiscal. Em sua defesa, o sujeito passivo alegou que tratou-se no máximo de postergação, eis que os valores registrados em conta de passivo, objeto da autuação, teriam sido levados para a conta de receita em 2007, fundamentou sua forma de contabilização em seu modo de operação, explicando que a produtora de embarcações, que demandou um longo período para sua execução, e que por isso teria adotado regime contábil assemelhado à construção civil. Alegou ainda que inicialmente pretendia vender as 4 embarcações e que somente em 2007 houve desistência do negócio, tendo então firmado contratos de arrendamento com a transferência dos valores correspondentes para contas definitivas. Então, ele tem um argumento lá para ter contabilizado do jeito que ele fez. Tais argumentos quanto ao mérito da atuação foram rechaçados pelo acórdão recorrido e não estão em discussão. Está em questão apenas a desqualificação da multa operada pelo voto vencedor do acórdão recorrido, que foi baseada, como visto, no entendimento de que a fiscalização não teria comprovado que o sujeito passivo agiu deliberadamente à margem da legislação visando omitir ou reduzir a base tributável de forma reiterada. Uma primeira questão é a reiteração. Embora se tratando de lucro presumido, seja hipoteticamente possível falar em reiteração quanto a fiscalização faz análise de um ano calendário, compreendo que, no caso, a fiscalização não baseou a qualificação da multa na prática da conduta vedada na legislação tributária por períodos de apuração seguidos. A fiscalização fez menção apenas e exclusivamente ao período anual e ao ano calendário de 2005, não fazendo qualquer observação sobre se a conduta vedada teria sido uma continuação de prática adotada em diversos períodos de apuração fiscal. Dessa forma, no caso, compreendo que não há de se falar em reiteração. Aí vai ter uma discussão se no lucro presumido a reiteração é trimestre ou ano calendário, né? De qualquer forma, observo que a reiteração da conduta seria apenas um dos diversos elementos possíveis para a comprovação da intenção do sujeito passivo, é dizer, o fato de uma prática se demonstrar consistente por diversos períodos pode ser indicativo de que não se trata de equívoco, mas de verdadeira intenção do sujeito. Como visto no caso dos autos, tal elemento nada auxilia a comprovação da intenção, visto que não há de se falar propriamente em reiteração, e como observou o voto vencedor do acórdão recorrido, para que se possa falar em qualificação, é prescindível o dolo, intenção deliberada de praticar a conduta ilícita. Nesse ponto, observo que a leitura do auto de infração revela que a fiscalização se baseou exclusivamente na declaração da empresa Hidroclean, que é a empresa que deu pagamento para ele, de que havia alugado as embarcações, e nos respectivos comprovantes de pagamento por ela fornecidos, para concluir que a contribuinte em questão deveria ter contabilizado os valores recebidos como receita, e não como passivo. Dessa forma, o que a fiscalização fez foi presumir, com base em informações de terceiros, em comparação à contabilização realizada pelo contribuinte, a intenção dessa última de omitir receita, em um raciocínio assemelhado à máxima de parece, então é. A fiscalização ela só circularizou, perguntou para a Hidroclean, você fez pagamento para ele? Fez. Era arrendamento? Era. Então não era passivo, e autuou aqui com omissão de receitas. Então, foi muito com base em presunção eu entendi, presunção de dolo. A análise do auto de infração revela que, de fato, não houve, no caso, prova do dolo no sentido de consciência e vontade voltados à prática de um ilícito. E coloco aqui que é necessário para que se possa qualificar a multa que se prove prática de fraude ou ilícito penal, e que um único indício, os pagamentos, no caso, os pagamentos efetuados pela Hidroclean, podem levar a uma qualificação da multa.
Muito embora tenha sido mantida a autuação fiscal quanto ao principal dos tributos, isto é, muito embora você tenha entendido que a contabilização, da forma como efetuada, estava mesmo equivocada, o sujeito passivo já em sua impugnação trouxe argumentos e documentos capazes de, no mínimo, colocar em dúvida sua intenção de omitir receitas, ao realizar a contabilização dos valores tal como fez. E foi nesse sentido que o voto vencedor do acordo recorrido, analisando a prática, considerou um erro contábil e não uma omissão deliberada de receitas tributáveis. Em síntese, tanto por não ser possível falar em reiteração nos casos dos autos, como por não estar caracterizado já no auto de infração o dolo no sentido de consciência e vontade de praticar o ilícito, isso é, a fraude na contabilização das receitas que fossem emitidas, compreendo que não há, no presente caso, de falar em qualificação da multa. E não tem, então, um acordo recorrido. Por isso, oriento meu voto para não conhecedor por esse caso vencido, nego-lhe provimento. Ok. Conselheira Edelia? Ok. Pode falar, Viviane. Um minutinho, presidente, vou ligar a bateria aqui. Ok. Já tive casos em que eu mantive a qualificação da penalidade, no caso contribuinte que escritura as receitas em conta de passivo para não oferecê-las à tributação, mas eu entendo que nesses casos é preciso ter uma segurança mínima, né, de que não havia justificativa para assim proceder. Né, o que tem nesse caso aqui, e aí eu passei pela acusação fiscal, passei pelo voto vencido aqui do acórdão recorrido, que reproduz o acórdão da DRJ, e eu não consigo encontrar uma objeção, nem mesmo construída em julgamento, para dizer dessa intenção. O contribuinte tinha uma justificativa, né, é uma indústria naval, né? Então, tem a questão dos bens de longo prazo. Eu entendo que precisaria de uma construção argumentativa um pouco mais robusta para desqualificar a justificativa que ele apresentou para assim contabilizar. Né? A conselheira Lívia passa por isso em alguns momentos do voto. Eu não concordo integralmente, né? Porque nós temos parâmetros distintos de qualificação da penalidade, mas em alguns pontos ela menciona isso e aqui eu acho que esse caso ele guarda grande semelhança com o anterior, com o do Rinaldo, embora lá fosse pessoa física, a declaração tivesse zerada, aqui nós temos uma pessoa jurídica que realiza aqui, em princípio, é uma indústria naval, bens que podem sim ter essa questão do longo prazo, e a acusação fiscal vem num ano calendário só, né? Os valores estão contabilizados, né? Denotam, não houve essa intenção de
essa intenção clara de ocultar. Aqui há uma justificativa interpretativa para a forma de escrituração, e eu, sinceramente, tenho dúvidas. Não consigo, não tenho segurança aqui para afirmar que a conduta do contribuinte não fosse, senão, um erro interpretativo acerca do reconhecimento da receita. Então, eu acompanho a conselheira Lívia pelas conclusões. Ok. A conselheira Viviane, como vota? Sem microfone, conselheira. Fico na outra tela para abrir aqui de novo. Esse caso é um pouco distinto, né? Ele tem ali a contabilização realmente estou tendendo a concordar com a conselheira Deli nesse caso aqui. Seria pelas conclusões, então. Ok. Então vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Ok. Conselheira Amélia. Eu também acompanho pelas conclusões. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vou acompanhar por conclusões distintas. Eu acho que aqui eu até veria todos os elementos. Não creio que um contrato desse não há nenhuma dúvida que isso era receita. Todos os meses, né, do ano, ele contabilizou aquilo que é uma receita, inclusive, significativa, em torno de 40% do total das receitas dele. Essa que ele contabilizou, para mim, ele não tem justificativa para contabilizar essa receita como um passivo, né? Para mim, isso não é um mero erro, mas eu acho que há uma deficiência na acusação. A acusação é muito sucinta em não apontar qual foi a conduta específica dele, ou se era sonegação, se era fraude. Eu acho que com os elementos que estavam aí, a fiscalização poderia ter construído algo para qualificar a multa, mas por deficiência na descrição, eu vou também votar por manter essa multa em 75. Pode falar dele. Desculpa, Fernando, pode concluir. Eu concordo inteiramente com o Fernando, era isso que eu queria dizer. É possível, sim, que houvesse a fraude por conta da natureza. O que tem é uma precariedade na acusação que não deixa a gente fazer essa inferência. Não sejam ligados. Por isso que eu passei pela acusação, fui no voto vencido, que reproduz a DRJ, e onde é que está, né? Onde é que está essa interpretação da conduta, né? Então, a DRJ diz que isso é indiferente. Pelo que eu vi, a DRJ falou que não importa se é sonegação, se é fraude, o que importa é a ação, né? Que houve 37 pagamentos, ou 37, que aqueles pagamentos inferiram, já caracterizariam o dolo, e aí, independente de se situar em qual paradigma seria, né? Se é dolo, se é fraude, a DRJ falou que isso aí é indiferente. Pode falar, Edeli. Eu também até acho que nem chegaria nesse ponto, porque o problema está antes. Por que 37 vezes ele fez assim? Né? Então, está faltando profundidade ali no precedente, né? Na análise da conduta individualizada. A questão não é jurídica aqui. Para mim, o foco é acusatório, sim. Por isso, 112, porque eu fico com dúvida. Porque a investigação do fato foi superficial. Então, eu acho que não divergimos, não, Fernando. Acho que são os mesmos fundamentos. Não convergimos, exatamente. Conselheiro Tozelli, como vota? É que eu vejo que era até uma capitulação de passivo fictício, né? Que ele chamou até de omissão direta de receita. Mas, de qualquer forma, eu concordo com a doutora Lívia que não houve prova suficiente para caracterizar a conduta como fraude. Poderia um pouquinho mais da declaração inexata e até erro de capitulação por passivo fictício, mas acompanho ela. Acompanho integralmente. Ok. Conselheiro Caio.
Brevemente, Fernando, eu só entendo que se o contribuinte registrou, ainda que no passivo, ainda que dentro do maior absurdo contábil, ele registrou. Então, eu penso diferente de você, por mais absurdo que seja, na minha opinião, isso se aproxima muito mais da ausência de um dolo do que efetivamente que um intento de sonegar ou eventualmente ocultar qualquer receita aí tributável. É interessante esses dois prismas. Sendo objetivo, eu acompanho a doutora Lívia. Ok, então vamos lá. Foi negado o provimento por unanimidade, pelas conclusões, doutora Edeli, eu pelas conclusões também, tá? Doutora Edeli, Viviane, Amélia, Fernando e Andréia. Caio e Tozelli acompanharam. Então, nesse caso, todos nós estamos convergindo com as conclusões da doutora Edeli, certo? Nesse caso, sim. Doutora Lívia. Pois não. Só uma observação, não sei se... Bom, eu considero que... Bom, não vou tumultuar, não. Vou... Tem que incorporar... As conclusões da doutora Edeli são só com relação à inexistência, à dúvida, né? Ao 112 do CDM. Isso eu até concordo, porque eu falo, não houve já no auto de infração a caracterização do dolo. Então, assim, eu conseguiria incluir no meu voto o fato de que há dúvida, sim, no auto de infração ele não diz qual foi a fraude, mas eu também falo da questão da reiteração, acho que isso, quem foi pelas conclusões não concordaria, então continuaria indo pelas conclusões, não adianta eu incluir 112 no meu voto, né, então só... Doutora Edeli, pode falar. Não adianta, eu acho que o foco é a deficiência acusatória mesmo, e se ela tivesse uma acusação mais substancial, com uma reiteração, e aí completamente divergente aquilo que o Caio falou, escriturar, né, algo que você sabe que está errado, isso é... É isso. Melhor que não escriturar. Traduziu bem. Não, nem sempre é melhor, não vou dizer nada que é melhor ou que é pior. Conclusões incorporadas, doutora Lívia, então, negado o provimento... Perdão, aqui o conhecimento não foi unânime, foi? Foi por maioria vencida a relatora, ficou faltando só o voto vencedor no conhecimento. Aí eu vou pedir, então, para o doutor Tozelli fazer o voto, tá? Pode ser? Só votou com a relatora, pode falar. Então, na verdade, pelo que eu entendi, eu, Caio, acompanhamos o voto da relatora, então eu não estou nos conselheiros que acompanharam pela conclusão. Não, foi só a relatora que ficou vencida das Conhecimento, menções. Desculpa, claro, não. Só pode fazer o voto, não? Claro, sim, senhora. Combinado, presidente. Foi 7-1. Prestigiar outras pessoas. Então... Não, desculpa, eu já eu estava só focado no mérito. Perfeito, fico à disposição. Tá, então, doutor Tozelli, voto no conhecimento. Perfeito, voto vencedor. Presidente, se quiser voltar naquela vista de mesa... 47. Podemos voltar e depois a gente volta, vamos para um 63, que é da Viviane, que é o único diferente dessa lista de temas. Então, é o único que eu nunca ouvi falar. Fala, Tozelli. Presidente, de novo, 1 minuto, por favor. Tá, vou dar 2 minutos. Vou dobrar a meta, tá? Fala, Viviane. Não, presidente, minha sugestão era o 63, porque ele está escrito ali, né, na ligação outra coisa, mas ele é igual ao 58. Mas tá. Pode fazer a vista. Vinculadas a comércio, eu achei melhor despachar logo ele. Tá, então vamos fazer. Ok? A gente vai deixar de depois o 63. Tá bom? Isso. Tá, beleza. Então, 2 minutos, gente. Até já.